Edu falou aqui da valorização da questão da compra, né? O Arias foi comprado por tanto Sim. e voltou mais. Todos esses jogadores vão para lá, se valorizam e voltam ganhando muito mais. Você sai daqui, você não precisa nem ser ídolo aqui. Você sai daqui um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém seja uma expressão muito forte. Você sai daqui um cara que ainda não é consolidado no futebol brasileiro, vai jogar em qualquer time da Europa. Quando o outro brasileiro vai te comprar, esquece, você volta como um cara. Posso dar um exemplo agora do Arthur Cabral. O Arthur Cabral começou no Ceará, foi bem, foi no Palmeiras, aí foi pro Basel, né? Aí Fiorentina, Benfica. Quando ele volta pro Botafogo, é contratação de altíssimo nível. Deve ter um salário altíssimo, camisa nova, independente se ele deu certo ou não, tá, gente? Na hora da contratação, e muita gente queria o Arthur Cabral por algumas janelas, é bom lembrar disso, ele volta muito caro. Então, assim, não tem erro. O Arias, era óbvio que em 1 ano e meio, 2 anos, quando ele falasse assim, quero voltar para o Brasil, ia todo mundo sair no tapa atrás do Arias, porque todo mundo viu o que ele fez aqui. A não ser que ele tivesse muito velho, mas até os velhos, quando voltam, ainda voltam ganhando bem. Exato. Então você não exclui a volta para o Brasil. Não é uma coisa que você vai para o lugar e você fica esquecido. Pelo contrário, você se valoriza. Então você vai lá, tenta, se não der certo, como a gente teve, o Luiz falou, a carreira do Rafinha, que não é nem o caso, ele não estava num time grande aqui, né? Saiu muito novo aqui do Avaí, mas enfim, se não der certo de chegar até o Barcelona, se não der certo igual o Matheus Cunha de chegar no Manchester United, quando quiser voltar, meu amigo, eu posso pensar outro exemplo agora, Igor Thiago, que está no Brentford, ele era do Cruzeiro, e aí ele foi para Ludogorets primeiro, isso. aí foi lá para o Bruges da Bélgica, tá no Brentford. E, meu amigo, é todo mundo pedindo o cara na seleção brasileira. Vai o Flamengo querer contratar o Igor Thiago agora. Nem consegue, para começar. Ele não deve nem querer. Mas se quiser, vamos dizer que o Flamengo tem o dinheiro, pague, o Brentford aceita. Não, ele vem, mas por uma bala de salário. Ou seja, o cara só consegue se valorizar. E tem só mais uma, só para não esquecer, que a gente só está pensando quando o cara dá certo, igual o Gabigol. O Igor Thiago, por exemplo, aqui, era xingado pela torcida do Cruzeiro, meu amigo. Quando o cara dá certo como ídolo aqui. Para dar certo como ídolo aqui é muito difícil, que o Edu já falou um pouquinho, mas é porque tem muito time grande e a pressão é muito grande. É a pressão de time grande, meu amigo. Não adianta você, tô em 15º com o Cruzeiro e fiz gol. Não, meu amigo. Aí você vai ser um bagre, igual o próximo voltar no próprio Arthur Cabral. A volta dele aqui, ele só desvalorizou, meu amigo. O Arthur Cabral, a valorização dele, a desvalorização dele, não para de acontecer, porque aqui é difícil de jogar. Então não é todo mundo que fica e é ídolo e é igual o Gabigol. Não, amigo, só ganha um time. Só a questão do Igor Thiago, obviamente que ele não é comparável ao Gabigol, porque ele não tinha o patamar, né? Sim, o status claro, que o Gabigol tem de ídolo, enfim, para sair, escolher um clube lá fora e negar esse clube. Mas vai dizer que o movimento de carreira dele foi ruim. Ele saiu com depressão no Cruzeiro, não conseguia jogar. Para ele foi assim, foi um respiro para ele jogar fora do país, ainda que seja um clube pequeno da Bulgária, o Ludogorets, e depois a carreira dele decolou, hoje está aí no Brentford. Conrado falou, se alguém quiser o Igor Thiago hoje, provavelmente vai querer um lá de fora grandão. A gente pode usar o próprio Gabigol. Qual é a avaliação do Gabigol hoje para quando ele deu aquela entrevista ali? O Gabigol passou no Cruzeiro, não foi bem, foi banco, se foi chegar o West Ham hoje, talvez ele vá. Se ele não tem contrato, exatamente. Se chegar o médio se da ele Europa, não hoje tem ele esse vai. contrato vigente com o Cruzeiro, que está pagando um pouco para ele ir para o Santos, nenhum outro time brasileiro ia pagar o salário que ele quer. Porque ele desvalorizou, porque jogar no futebol brasileiro é difícil. Você faz um aninho ruim, meu amigo. A torcida não quer saber, amigo. Não quer saber quem você é, de onde você veio, do que você fez. Acabou, você não vale nada, meu amigo. Você não vale nada. Então, o próprio Gabigol hoje já não está na situação que ele estava quando ele deu aquela entrevista. Até porque cada vez mais os salários vão ficando astronômicos, as contratações vão tendo valores astronômicos e a cobrança para desempenhar aqui no Brasil está ficando muito grande, astronômica. Que eu diga. Exato, todas essas maiores contratações, o primeiro passo irmão, você custou 25 milhões de euros. Tu tem que jogar bola, tem que resolver jogo, tem que ganhar título, tem que resolver. Se você não resolver, tu vai entrar no pau, porque aqui no Brasil é literalmente isso, vai entrar no pau. Vai na porta do CT e bate em jogador, vai no aeroporto, taca pipoca em jogador. A porrada come mesmo, aqui não é expressão para dizer que... Não. Aqui acontece, deveria acontecer? Eu acho bizarro acontecer isso no futebol. Mas é o que acontece, é a realidade. Jogadores cada vez mais, com salários maiores e com mais dinheiro gasto para o clube contratar esses jogadores, a cobrança vai ficar cada vez pior.
E tem que ter muita cabeça para aceitar isso, estar nessa condição. Vai o Arias não jogar 5 jogos bem no Palmeiras para ver se a mancha verde não vai lá na porta. Falar. Mas te falar, conversando aqui, eu tô tendendo pro lado, tem que ir mesmo. Eu tô mais pro lado de ir. Claro que é caso a caso, né? Porque, por esse argumento que eu fui pensando aqui durante e falei, que você não perde a oportunidade de ser ídolo aqui depois. O próprio Paquetá, muito bem lembrado. Renato Augusto. Ele foi pro Milan. Tudo bem que ele foi pro Milan. Aí ele foi pro Milan, foi pro Lyon, aí tá no West Ham. Ele poderia ter ido pro City. Aí beleza, aconteceu isso na vida dele. Enfim, se ia ou não ia, enfim. Tá, vamos dizer que não deu certo, tá? Vamos dizer que ele foi lá e não deu certo de ir pra um grande, ser ídolo num grande. Ele tá voltando pro Flamengo, amigo, por 42 milhões. Com 28 anos ainda. 28 anos, deve ser um dos maiores salários do Brasil. Tem a vida dele toda para ser ídolo de um time brasileiro. Então você não perde a oportunidade. De novo, eu tô falando assim, eu tinha falado do Gabigol, né? Cara, o cara só desvalorizou. Eu esqueci o que eu ia falar. Você quer um exemplo de agora? Você quer um exemplo Dá de um agora? exemplo de agora que eu vou lembrar. Que O Ryan, que acabou de sair do Perfeito. Vasco e foi pro Bournemouth. Ele fez a seleção, isso sem querer entrar na situação do clube do Vasco, que é um time que precisa de grana, enfim. Foi uma venda importante pro clube. Se o Ryan der errado no Bournemouth, daqui a um ano ele volta pro futebol brasileiro. Quanto que o Ryan vai voltar e para onde ele vai voltar ganhando quanto aqui no futebol brasileiro? Eu ia falar do Gabigol, Pet, obrigado. Se o Gabigol, quando sai ali do Flamengo, né, tá na briga, em vez de ir pro Cruzeiro, se ele vai pro West Ham, não importa o que aconteceu lá, se não tivesse jogado nada, volta agora, nessa janela. Era Palmeiras atrás dele, era Botafogo atrás dele. Pô. O Flamengo ia tentar ir atrás dele de qualquer forma. Ele só ia valorizar indo lá fora. Ficando aqui, ele só desvalorizou. Dependendo desse ano, amigo, sei lá o que vai acontecer na carreira do Gabigol pra frente, porque ele tá tão acostumado a altos salários. O contrato ele não, mas o contrato ele tem. O contrato dele tá garantido. Até tem mais um ano ainda? Tem 2 anos ainda. Então. Mas esse próximo contrato dele pode mudar a carreira dele completamente. E mas eu citei o Ryan. Eu citei esquece. o Ryan, eu citei o caso do Ryan, porque se ele sai, por exemplo, sei lá, do Vasco e vai pro Palmeiras, que é um clube hoje mais organizado e com maior poder financeiro, ele vai ganhando 2 vezes mais. Chutando com o Botafogo naquele momento. Se ele vai pro Bournemouth e volta pro Palmeiras, ele ganha 5 vezes mais. Porque ele teve o Palmeiras, isso que eu falei. O Europa tem... Se ele for mal no Palmeiras, e pode acontecer, é um ano que vão falar, nada demais. O Ryan não é nada demais. Ia ficar taxado isso, jogo aqui. Agora, se ele for mal lá, é porque não adaptou, futebol inglês isso, futebol aquilo, ele ainda volta aqui como grande Tem jogador. uma outra questão ainda que não foi levantada aqui, né? E aí também acho que é um mérito do futebol brasileiro, que eu também não sei quanto tempo vai ser sustentável. Que é a rota do futebol brasileiro começou a entrar na rota também do mercado europeu. Então, hoje, voltar para o Brasil, após uma passagem de insucesso na Europa, não significa porta fechada na Europa. O Gerson que eu digo. O Gerson veio e voltou. Mas é porque ele... O Vitor Roque foi pro Barcelona. Não dá nem para dizer que não deu certo, é muito novo, são jogadores novos, tá? Não deu certo no primeiro momento. O Palmeiras foi, fez o aporte e trouxe. O Vitor Roque voltou a meter muito gol aqui. Alguém duvida que daqui a um ano, se ele repetir o ano que fez ano passado, vai de novo para um outro clube, para uma outra liga, para um outro contexto. O Caio Jorge saiu do Brasil e foi para a Juventus. Foi artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. Já teve clube nessa janela querendo levar. O Cruzeiro falou que tinha que aumentar a proposta para levar, né? Que só negociava a partir de 35. Já está podendo ir de novo. Sim. O Ryan, se voltar, não foi bem no Bournemouth, mudou a situação, veio para o Palmeiras. Um ano jogando bem no Palmeiras, vai de novo. Ou seja, a sua conclusão é que terão mais Gersons daqui para frente no futebol brasileiro. Com certeza, tem um limite de idade aí, né? O futebol brasileiro, claro, obviamente que não vai fazer esse movimento a vida inteira, um ano em cada clube. Vai chegar uma hora também que os clubes vão falar, calma aí, irmão. Porra, não dá para tu sair todo ano ruim de cada de todo mundo. Mas a grande questão é, o futebol brasileiro entrou na rota. Entrou na rota. Os europeus vêm aqui buscar, e não precisa nem ser só de jogadores brasileiros. Carrascal. O Flamengo foi buscar ele na Rússia, ele jogou aqui 6 meses e teve proposta da Napoli para ir agora em janeiro. E isso tem... Entrou na rota, do mesmo jeito. Veio de lá e pode voltar para lá. Então isso é um fator de importância para o mercado brasileiro. E isso tem a ver com a questão financeira, né? Porque agora os brasileiros compram esses jogadores. No passado era uma tentativa de... tenta desenrolar aí para encerrar teu contrato. Então arruma um empréstimozinho, prorroga mais um ano, você fica aqui um aninho comigo. Antigamente era só isso que existia. Só voltava jogador pro futebol brasileiro dessa forma. Hoje em dia não. O Flamengo vai lá e paga 42 milhões de Paquetá. O Cruzeiro vai lá e paga 35 Se quiser levar, paga mais e leva de novo. Não, compram e recusam venda também, porque aí para vender de novo não é qualquer venda. É isso. Então o Caio Jorge com certeza deve ter recebido o Cruzeiro ofertas de clubes que a gente conhece, que a gente tem camisa. Só que o Cruzeiro chegou e falou, não, irmão, nem chega pro jogador. Nem chega pro jogador, isso também facilita. Geral quer falar mais um pouco.
Acho que um caso que mostra tudo isso que a gente está falando aqui é o do William, que a primeira vez que ele sai daqui, ele vai para a Ucrânia e tal, que não é a elite, mas ele chega a passar por Chelsea, Arsenal, vem para cá, passa por problemas no Corinthians, problemas com a torcida e tudo mais, e aí vai para um médio, para o Fulham, e agora voltou para cá para tentar voltar a dar certo aqui. Então, engloba tudo isso. A dificuldade de ser ídolo aqui, tá em um lugar menor lá e escalar para um grande, e também essa questão de ir e voltar, ir para lá, voltar valorizado, tudo isso. Pô, esse exemplo é muito bom do William. É muito bom. Por algumas coisas, né? Dele ter voltado, ido. Claro que ele volta lá pro Fulham por tudo que ele fez no futebol inglês, né? Então a galera já conhecia ele. Mas é bom que eu acho que conversa um pouquinho com o que eu falei. Cara, ele volta totalmente sem pompa agora pro Grêmio. Por causa de um aninho no Brasil. Ninguém tá falando direito de William. O William, quando volta pro Corinthians, porque o William vai acabar com o futebol brasileiro. 2 Copas do Mundo, né? 2 Copas. O William vai acabar com o futebol brasileiro, e aí, por vários motivos, ele não foi bem. E aí, um aninho jogando mal, meu. Cara, ele tá meio que no banco, no Grêmio, joga às vezes, já é bem menos falado. E aí, claro que a galera do Sul, e eles têm muita razão mesmo, o eixo Rio-São Paulo é muito forte mesmo, deixam de falar muito de outros lugares do Brasil. Mas eu acho que nesse caso do William, é porque ele já não é uma baita contratação pelo que ele fez aqui, cara. Você vai mal aqui, amigo, a gente destrói. É a realidade do nosso Costa futebol. foi parecido também. O Douglas Costa teve isso também mais pro final da carreira, então a gente destrói. Então o William volta agora para um Grêmio, cara. Certeza que a volta dele lá pro Fulham deve ter tido mais empolgação, um auê lá na Inglaterra do que a volta dele para jogar no Grêmio. Aqui é claro que tem a questão da idade dele também, mas assim, eu achei um ótimo exemplo. Foi um ótimo